Eu gravei no vídeo anterior falando do segredo por trás dos homens mais ricos do mundo. Esse segredo foi descoberto resultante de uma pesquisa de 25 anos por um cidadão chamado Napoleão Hill. E uma das coisas que surpreendeu o Napoleão Hill após ver em sua pesquisa é que uma vez que esses homens se reuniam, a princípio pelo menos uma vez por mês, então havia uma fusão da energia, da força por trás do pensamento de cada um deles, que potencializava a força a ponto de haver manifestações físicas. E foi percebido que após essas reuniões com esses homens, os mais ricos, a princípio os mais ricos dos Estados Unidos, houve um aumento nos resultados, né? E foi a partir desta reunião, dessa conjunção de mente, que potencializou essa força, essa energia, que se percebeu o que eles chamam de mente mestre, uma força por trás ou além, infinitamente maior, que se unificava às forças das suas mentes, dos seus estilos de vida, dos seus ideais, lembrando que se tratava dos homens mais disciplinados, mas com seus alvos bem focados, seus alvos bem definidos. Então, são os princípios ou são os segredos por trás de quem quer alcançar algo. Mas eu quero focar aqui neste vídeo sobre essa mente mestre. E sobre essa mente mestre, o Napoleão Hill testemunha que em um momento difícil em que ele tinha apenas a grade desse estudo, dessa pesquisa de 25 anos, mas não tinha recursos. E essa mente mestre, que Napoleão Hill chamou de um outro eu, impulsionou ele a tomar decisões, a princípio de ir para uma cidade. Ele pegou dinheiro emprestado, foi para aquela cidade. A princípio, aquela força que ele chamou de um outro eu, direcionou ele para um hotel que era um dos melhores da cidade. Ele não tinha dinheiro, recurso, e ordenou que ele alugasse por 30 dias, deu direcionamento para ele ligar para uma pessoa que ele o fez, e aquela pessoa era um empresário do ramo de gráfica, e desses impulsionamentos, o Napoleão Hill, seguindo esse padrão, foi que ele conheceu o empresário que lançou esses livros, ou aquele livro, né, onde continha esses segredos, os segredos por trás dos homens mais ricos do mundo. E hoje esses livros estão em nossos dias como A Lei do Triunfo, Quem Pensa Enriquece, e também Mais Esperto do que o Diabo. E Napoleão Hill, na ocasião que ele estava sendo impulsionado por essa força, ele chamou de um outro eu. Se aquela força que inspirou Napoleão Hill fosse o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus sempre honrará Jesus. E Napoleão Hill não tinha chegado à conclusão que o que os pastores, o que as igrejas usam, é apenas manipulações, causando medo quando se fala do inferno, quando se fala do juízo final, para manter os seus fiéis ali dominados, segundo ele mesmo fala. Então, se fosse o Espírito Santo, ele não chegaria a essa conclusão, porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade que o mundo não conhece. E ele, o Espírito Santo, honraria Jesus. Então, Napoleão não chamava de um outro eu, chamava com o nome que ele é, o Espírito Santo de Deus. Muito bem. Eu falo sobre isso para você entender e separar uma coisa da outra.
a ideia por trás da mente mestre, o princípio, os fundamentos, eles foram acertados, porque é óbvio, quando se há uma conjunção de mentes que pensam diferente, aquilo é potencializado. E no caso do propósito dos homens mais ricos do mundo, como o propósito deles não era o reino de Deus, eles não eram temente a Deus, era apenas um plano de governo, então ali potencializou a mente mestre, era a mente que interessava a causa deles, que era o mundo. A Bíblia diz que o mundo está no maligno. Então estou falando para que você possa separar e entender que o princípio é certo. Apenas a finalidade por trás, os objetivos por trás. Lembra que Jesus falou que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz? Pois é, nós não vamos deixar isso acontecer conosco. Então, muito bem. Eu falei nos vídeos anteriores, todos os vídeos que tem essa capa estão falando o mesmo assunto. Então, você ao ouvir, você vai aprendendo e vai formando a ideia. Eu falei nos vídeos anteriores que o mundo foi corrompido por Satanás, isso tem registro bíblico. Foi corrompido exatamente para favorecer os que não estão a serviço do reino de Deus, os que não reconhecem o Senhor Jesus como Senhor, os que não reconhecem Deus como Deus. Então, os homens que inclinaram para o erro das mais diferentes modalidades, eles já entenderam isso que eu estou falando para você, e eles assumidamente sabem que quando se faz o erro, eles entram no fluxo da riqueza. Então, isso tem chamado, ou tem tirado muita gente do caminho do bem, do caminho da vida, do caminho de Deus, para o caminho errado. E a gente sabe que, a princípio, pode até ser bom, mas o final não compensa, as dores não compensam. Mas o princípio é o princípio correto quando se junta as mentalidades que têm um alvo em comum. E eu estou abordando para que você separe, entenda e se convença que o mundo foi configurado, favorece os maus, que por causa disto, os homens bons, os homens tementes a Deus, que não tiveram as mesmas oportunidades, que não nasceram em berço de ouro, que não tiveram oportunidade de se desenvolver como os cinco homens citados por Napoleão Hill, que eram os homens mais ricos do mundo. Dentre eles, o Rockefeller, né, que é um dos mais ricos do mundo até hoje, da sua família. O Thomas Edison, que é o que descobriu a energia. Henry Ford, que é o criador da marca Ford, e outros. Então, aquela mentalidade que foi iniciada por eles, não se engane, ela não perdeu o poder, muito pelo contrário, ela aumentou o poder. Você deve já ter ouvido falar a respeito da lei da atração, livro, filme. Então, aquele filme, ela potencializou de uma forma, sabe, poderosa pela quantidade de pessoas que se interessaram pelo assunto e unificaram aquela força que já existia, que potencializou ainda mais, porque a mente do homem, ela é uma potência. Os nossos pensamentos são potência. Isso não é místico. Porém, você precisa entender que o que a maioria tem feito é para um projeto que se acaba aqui. É para um projeto desse mundo. Projeto esse que dificulta a caminhada para os corretos, para os tementes a Deus, que não entenderam esses princípios. Eles vão lutar sozinhos e não vão conseguir. É como empurrar uma montanha, é como empurrar uma serra. Eles não vão conseguir. E muitos, por causa da carência, por causa das privações e da necessidade, é arrastado para o erro com essas promessas de dinheiro fácil, que não há nada fácil quando se paga com a própria vida. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males da terra. Veja, ali não é Deus reprovando uma pessoa querer a prosperidade, querer o dinheiro. Não, o dinheiro, ele é uma moeda de troca, ele é importante. O que é reprovado ali é o amor ao dinheiro. E veja que ali é um conselho. Conselho para que nós possamos nos blindarmos, digamos assim,
para que nós possamos ter defesa e pegar o conselho e entender que se nós inclinarmos com esse amor por esse lado, vai ter dores e sofrimento. Mas dentro do plano de Deus tem um plano. A Bíblia diz assim: as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. Então vamos lá por etapa. Uma pessoa correta, uma pessoa simples, que não foi preparada, igual a maioria é a massa, não tem a menor chance de mover o poder do universo, porque o poder do universo foi desconfigurado para favorecer os mal. E essas mentalidades por trás, que foi se potencializando, hoje está em nossos dias como um furacão, sabe? Como se só eles fosse o único meio para as pessoas terem riquezas, prosperidade, é aderirem. E eu estou fazendo essa série de vídeos para convencer você e aprendendo por etapa. E nesse ponto que nós chegamos, é o ponto que nós dizemos, os princípios deles são corretos, então devemos usar da maneira correta. E acrescentar para você, mostrando e dizendo para você que existe um plano elaborado por Deus, Deus que foi e que é o configurador maior do universo, o dono do universo, o que sabe muito mais, o que o poder dele é infinitamente maior, que agora, nos critérios de Deus, não é mega sabedoria, não é mentalismo, não é ocultismo, mas sim fé em Deus. Então, o Espírito Santo, aquele que impulsionou Napoleão Hill, era o imitador do Espírito Santo, porque é isso que o nosso adversário faz, imitar. A gente só vem para matar, roubar e destruir. Mas o verdadeiro Espírito Santo, o verdadeiro Criador do universo, está esperando que homem simples acredite em Deus e use esses princípios, que esses princípios são nossos. As riquezas do mundo é nossa, as riquezas do mundo é herança nossa. A Bíblia afirma, do Senhor é os céus e a terra e todas as coisas que no universo há. A Bíblia ainda diz, todas as coisas que são de Deus são nossas, porque nós somos co-herdeiro com Cristo, como está escrito em Romanos 8, verso 17. Então, quando nós entendemos isso e acreditamos em Deus e unificamos mentes que crê que a partir de dois, olha, porque veja que o princípio que o diabo usou é o mesmo princípio que a igreja usa, porque para ser igreja tem que ter dois, quando tiver dois de vós, então duas mentes unificadas, em nome do Senhor Jesus, aciona o maior poder do universo. E agora esse poder irá trabalhar para você e para quem quer que seja. Desde que essa pessoa, de fato, creia em Deus, esteja em nome de Jesus e que vai usar as riquezas para um bem comum, para o que é correto. Deus está interessado nisso. Você sai ganhando e eu saio ganhando e todos nós saímos ganhando. Vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas já quero pedir para você o seguinte. Se você tem dúvida ou quer explorar mais algum ponto, deixe nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não deixe de se inscrever, deixar seu like para o YouTube impulsionar mais. E vamos fazer uma comunidade forte. Se você ver lá no primeiro vídeo, eu estou contando um pouco mais a respeito da minha história e vou estar contando mais da minha trajetória, por que eu cheguei nesse ponto, para que nós possamos estar unificando os nossos espíritos, a nossa mente, a nossa fé, ainda que não estamos fisicamente junto, fisicamente no mesmo local, mas você pode fazer aí com alguém que crê, com alguém que acredita, que vai pôr o poder do universo, meus irmãos, amigos e companheiros, é o maior poder do mundo. E a Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos entrará em operação a nosso favor. E quando ele entra em operação, agindo Deus, quem impedirá? Quando o poder de Deus entra em ação, onde o poder de Deus está operando, favorece os que estão em Cristo, favorece os bons, favorece os corretos. Tá ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo.